R$ 10.000. Outros rendimentos isentos, você tem que consultar o seu material, tá ok? Principalmente perguntas e respostas, o manual de perguntas e respostas. Mas um exemplo aqui, por exemplo, se a pessoa sacou FGTS, tá? FGTS o fisco isentou. Então aquilo que você sacou de FGTS vai informar aqui. Certo? Aquilo que teve caráter indenizatório e não remuneratório, que não incidiu em imposto de renda, ela é porque é isenta, vai aparecer aqui. Então, por exemplo, aviso prévio indenizado, férias pagas na rescisão são indenizadas, tudo isso vai aparecer aqui em rendimentos isentos. Tá ok? Distribuição de lucro da empresa para o sócio vai aparecer aqui também em rendimento isento. Tá ok? Você ganhou na Mega Sena aqueles 266 milhões. Né? Você nem está pensando que tem que declarar, não é isso? Mas tem que declarar. O seu dinheiro está onde? Em declaração de bens, não é isso? Está lá na conta corrente, está aplicado, comprou casa, está tudo aqui. Certo? E qual a origem? É uma renda. Agora, como é que funciona? Quando você está apostando, ou todo mundo está apostando, a Caixa Econômica está arrecadando, não está? E a Caixa Econômica, como sendo contribuinte, por substituição tributária, está obrigada a, do valor arrecadado, né, reter a parte do imposto e passar para o governo. E com o que sobrar é que ele vai te passar o prêmio. De forma que o prêmio da loteria, ela não é isenta. Ela foi tributada, né, a título de retenção na fonte e em definitivo. Se é em definitivo, ele é rendimento tributável com exclusividade. Tá ok? Aí você foi ali na esquina e jogou no bicho. Né? E ganhou. Sorte sua. Né? Aí eu pergunto, a Receita Federal vai aceitar essa sua renda aí? Claro que ela vai aceitar. E mais, ela quer o tributo. Se isso é crime, é ilegal, isso é outro departamento, não é o da Receita Federal. A Receita Federal enxerga que você, contribuinte, teve uma renda. Ela está na relação de renda isenta? Não. Ela teve tributação na fonte? Não, lá no bicho, jogo ilegal. Então você vai ter que apresentar aqui rendimento tributável. Naquele mês que você ganhou, tem que aplicar o carnê-leão. Fazer o cálculo da tabela progressiva, pagar o imposto e apresentar aqui nessa declaração. Deu para entender aí? Muito bem. Você é vigia de carro. Aqui em Brasília, as pessoas podem se inscrever como o quê? Flanelinha, não pode? Botar a camiseta e ficar ali vigiando o carro, mas só pode receber de bom agrado. Ele não pode cobrar, não é assim? Tá bom. Né? Mas você é tão bom vigia de carro que todo mundo te paga 10 mil. Cada vigiada de carro. Bom, primeiro lugar, renda de vigiar carro é renda isenta? Está na relação de isenta? Não. Está na relação de tributável com exclusividade? Também não, porque não tem fonte pagadora. Né? São as pessoas que estão pagando. Então é rendimento tributável. Então, a pessoa tem que calcular e pagar, é carnê-leão. Certo aí? A maioria não paga porque o rendimento, quando você vai lá para a tabela progressiva, não chegou ao valor tributável, porque até 1.700 e pouco é isento, não é assim? Mas se todo mundo te paga 10 mil, você vai ter que estar fazendo, né, carnê-leão e pagando. Só para você ter uma ideia de como é que funciona. Certo aí? Muito bem. Então, se for um rendimento que não está na relação de isenta, nem tributável com exclusividade, é porque ele é tributável, e o fisco quer o tributo dele. Tá? Por isso é que aqui, na declaração de rendimento tributável, tem um campo lá que são chamados de quê? Outros rendimentos tributáveis. É lá que você vai informar. Certo? Vamos supor que o Fernandinho Beiramar, que é público e notório, não é isso? Aquele grande, né, traficante que está preso e etc. Se ele quisesse ter uma vida certinha com a Receita Federal, ele poderia? Poderia. Né? Por quê? Porque de tudo que ele ganha, né, nessa atividade ilícita, tá, para a Receita Federal, ele apresentaria aqui como sendo o quê? Outros rendimentos tributáveis. E aí, de repente, todo mês ele aplicou a tabela progressiva, aplicou 27,5 e fez o pagamento do carnê-leão. Certo aí? E ele ainda pode apresentar lá na sua declaração de bens tudo que ele tem lá na conta corrente, por debaixo do colchão, no seu cofre, né, e etc. Pode apresentar tudo aqui. Ó. Certo aí? Muito bem. Então veja que para o fisco tudo isso
Tem que ser declarado. Aí você diz, espera aí, né? É legal a pessoa aqui no Brasil, né, portar moeda estrangeira? Legal é a moeda estrangeira que você comprou via Banco Central. Mas tem um câmbio negro, e fazer o quê? Você tem dólares em casa. O que é que a norma determina? Que você declare, declaração de bens, né? Agora, você comprou dólar com que renda? Com seu salário. Pronto, ele está declarado. Você teve renda salarial, comprou dólar, está aqui declarado. Certo? Então, tudo isso é assunto de imposto de renda. Entendido aí? Agora, se você tem dólares aqui no Brasil, na sua conta corrente, no seu caixa em casa, né, ou qualquer outra moeda, ou que tem no exterior, e você não está declarando, perante o fisco, você está errado. Por isso é que nós teremos aqui um novo curso, capítulo, né, curso exclusivo de imposto de renda da pessoa física, de quê? De residente no exterior, né? Brasileiro que está residente lá fora, esse tipo de coisa. E também o espólio, né? Porque a vida é muito boa, mas quando a vida de alguém que tem patrimônio acaba, ele deixa um grande problema aos herdeiros, que é a figura do espólio, né? Que envolve direito de família, etc. e tal. Tudo isso tem procedimento de ser declarado, né? Que o espólio tem 3 fases: inicial, intermediário e o final, certo? Que não vai ser discutido neste curso por inteiro, porque é muito grande. Então, ele vai ser discutido à parte, porque não é um assunto que interessa a todos. Só vai interessar, né, em certas circunstâncias. Tá ok? Tá bom, então, agora, veja, rendimento isento só teve isso aqui. Agora, antes da dívida, tá, vamos aqui declarar bens. O que é que nós vamos declarar de bens aqui? Ó? A primeira coisa interessante é você já começar a apresentar o que existe de saldo em 31/12 lá no banco. Porque isso o banco te mandou, essa informação. Mesmo que o banco não te informe, você vai pegar o extrato e apresentar. Então, nós temos aqui a informação que temos na conta corrente do Banco Itaú um saldo de que valor? 3 mil. Tem também um saldo lá na conta de poupança no Banco Itaú, de 15 mil. Temos aí aplicado, né, a aplicação em CDB, tem um saldo lá no Itaú, considerando que é o mesmo banco, de 30 mil. Certo aí? Agora, pessoal, se o José tivesse comprado um automóvel, teria que informar aqui o veículo. Certo? Mas no caso, o José comprou foi um apartamento, não foi? Vamos lá. Vale a pena ler de novo o contexto aí do apartamento. Ó. Lá no item C, página 32. Não foi apartamento, foi um automóvel, né? Tá bom, então pode ser automóvel. Comprou um automóvel de 30 mil, financiado pelo Banco Volkswagen, em 40 parcelas de R$ 1.200, sendo que em 2015 pagou 10 parcelas. Como é que eu declaro, hein? Declaro exatamente igual imóvel. Cuidado que muita gente ainda declara imóvel de forma errônea. Veja, até 1997, a própria Receita Federal, o governo errava. Exigia que as pessoas declarassem o saldo devedor de financiamento de casa própria. Saldo devedor de financiamento de casa própria não tem que estar declarando. Lembre-se, a tese é sempre de aplicação, tem que ter uma origem correspondente, certo? E a partir de 98, então, o governo alterou a legislação tributária e melhorou. Agora está adequado. Se você comprou, digamos, um imóvel, tá? Um apartamento de R$ 1 milhão, financiado junto à Caixa Econômica Federal, a Caixa Econômica inseriu mais 2 milhões de juros, porque você vai pagar em 30 meses, 30 anos, certo? Em tabela regressiva. Aí, ele pegou 3 milhões de reais, né, como montante, não é isso? Então, está dizendo, a sua dívida é de 3 milhões, só que você vai pagando em parcelas. E, nesse momento que você fez o financiamento, ele exige que você pague 10%. Então, 300 mil você pagou, né? E
Isso aconteceu no mês de agosto. E você pagou a primeira prestação em setembro. Cada prestação, vamos supor que é de R$ 30.000. Então, de setembro, outubro, novembro, dezembro, são 4 meses, não são? Então, veja que aplicações que você fez mesmo é pagar os 10% de 300 mil e mais as 4 parcelas de R$ 30.000, que dão o quê? 120 mil. Você tem um total de 420 mil de aplicações cuja origem você vai ter que estar provando. Certo aí? Então, nesse caso de compra de imóvel financiado, a pessoa só tem que fazer declaração de bens, a parte que ela está pagando. Certo? Aí, no ano seguinte, quando ela for declarar, ela não tem que trazer a declaração anterior? Na declaração anterior vem saldo anterior, de 420 mil. Aí, tudo que ele gastou com o apartamento, nas prestações, reformas, benfeitorias, ele deve informar aqui, pagas naquele ano, que vai se juntar ao valor do imóvel. No futuro, quando ele vender o imóvel, ele vai ter que apurar o ganho de capital, que é pegar o valor da venda menos o seu custo. E entra como custo tudo isso que ele foi pagando. Certo aí? Detalhe importante, eu alerto ao longo do curso todo, que quando você vende um imóvel, tem imóvel que é tributável, ganho de capital que é tributável, ganho de capital que é isento. Mas, de qualquer forma, você tem que apurar esse ganho de capital. E esse ganho de capital se apura, não é na caneta, não é no seu, na sua calculadora, é no sistema da Receita Federal. Você tem que dar o seu CPF lá na sua declaração, lá tem um campo, tá? Em qualquer mês que você vender, você entra lá e entra na parte do cálculo de ganho de capital. E o sistema já calcula o ganho de capital e, conforme a informação que você deu, ele tributa e já te dá o DAF para pagar até o dia 30 do mês seguinte. Então, ganho de capital tributável tem que ser pago até o dia 30, até o último dia útil do mês seguinte. Tá certo? Muito bem. Então, por isso é que é importante que você vá declarando o que está gastando com aquele bem. Quando eu disse bem, é bem de uma forma geral, não é somente o imóvel. No caso do José, que comprou um carro financiado, veja que ele não tem que informar o saldo devedor dessa dívida, que não tem nada a ver com a declaração dele. É dele com o fisco. Esse saldo devedor é um problema dele com a financiadora. Perante o fisco, a dívida não é nada para ser levada em consideração. Tá ok? Ele tem que informar o que as prestações que ele pagou aqui na declaração de bens e informar quem pagou, porque quem está recebendo está tendo receita e tem que estar declarando também. Tá ok? Agora, se pegou um empréstimo, aí já é diferente. Se você pegou um empréstimo, o dinheiro está onde? Está aqui na declaração de bens, não está? Ou o bem que você usou para comprar. Aí você tem que provar a origem. Nesse caso, a origem você vai informar aqui em declaração de dívidas. Então, empréstimo é uma coisa, financiamento é outra. Tá? Financiamento você só informa o que você vai pagando. Empréstimo, você vai informar a dívida aqui. Tá? Aí você, peraí, mas eu peguei emprestado do meu irmão. Não tem problema. Seu irmão não declara? Então, na declaração do seu irmão está aparecendo o quê? Que ele te emprestou. Ele vai apresentar isso aonde? Em pagamentos. E vai dizer o CPF de quem recebeu. Certo aí? E ele provou pela sua renda. Agora, você que recebeu esse empréstimo, está com esse dinheiro aqui ou já comprou bens. A origem, dívidas. Você vai informar o CPF do seu irmão que te emprestou. Tá? Então, declaração de dívida aqui não é só banco. Tá? É a dívida que tem relação com a sua aplicação. Todos entenderam o raciocínio aí? Muito bem. Então, no caso do José, o que eu vou declarar? Vamos lá. Prestações. Então, vamos lá. Prestações de aquisição de veículo de placa X, Aí você deve somar tudo. Eu vou colocar aqui o valor. Ele pagou quanto? 1.200. Quantas prestações? 10.
Estou demonstrando esse cálculo aqui, mas nem precisa, é só você colocar o valor, 12 mil, não é isso? Certo? E quando você está informando isso aqui, ó, o sistema já abre uma janelinha aqui para você informar o CPF para quem você pagou. Ou CNPJ, né? Que já está preenchendo essa parte aqui, ó, automaticamente. O sistema hoje é inteligente nesse sentido. Tá? Pois não. Não. Tá? Porque você já está informando. Já está chegando lá a informação internamente lá. Deu para entender? Se você pagou, né, apartamento, prestações, você vai dizer apartamento tal, endereço tal, prestações pagas. Apartamento tal, endereço tal, benfeitorias feitas. Certo? Ou quer juntar tudo e fazer, se o fornecedor é um só, não tem problema. Mas se o fornecedor for diferente, você vai ter que informar o CNPJ, por isso tem que informar separadamente aqui. E no ano seguinte você vai juntar tudo como o saldo anterior. Tá ok? Como eu disse, tudo isso é importante para no futuro apurar o ganho de capital. Tá ok? Só a título de informação rápida, ganho de capital tem um chamado bens e direitos de pequeno valor. Tá? Cujo ganho de capital é isento. O que quer dizer isso? Se for ações vendido fora da Bolsa de Valores, no chamado mercado de balcão, tá? Se for venda de até 20 mil, né, ao mês, ele está isento. Tá? Já ganho de capital de outros bens e direitos cuja venda não exceda 30 mil, 35 mil, também está isento. Tá ok? Agora, o que excede esse valor geralmente é o quê? O carro caro, ou então o quê? Imóveis. E aí, imóvel, numa rápida explicação. Se a pessoa tem um só imóvel, tá ok? E vendeu, e o valor de venda não ultrapassa 440 mil, também está isento o ganho de capital. Certo? Ou a pessoa tem até mais de um imóvel, mas um é residência, não é isso? Todo mundo tem direito a trocar de residência, certo? Então, se ele vender o imóvel, tá, de sua residência e num prazo de 180 dias, que são 6 meses, adquire outro, então aquela venda ali é isenta, certo aí? E aí tem muitos detalhes sobre esse assunto aí, que ao longo do curso é explicado. Tá ok? Só para você ter uma ideia da importância de você, né, tá estudando isso direitinho. Tá bom. O que mais que nós temos aí de pagamento aí do José? Para fechar a declaração dele? Essa parte que é só isso mesmo, né? Isso aqui está dando quanto o total? 60 mil. Tá bom. Agora, pessoal, declaração de pagamentos, tá? Na verdade, essa declaração de pagamento está acontecendo a cada momento que você está, né, preenchendo. Por exemplo, você preencheu essa parte aqui, já está informando. Né? Aqui, ó. Pensão alimentícia. Se a pessoa paga a pensão alimentícia, você viu que pensão alimentícia foi subtraída da base de cálculo do imposto, não foi? Porque quem paga o imposto sobre a pensão não é a pessoa que está pagando a pensão. É o cônjuge que está recebendo a pensão e que tem que pagar o imposto de renda se incidir no Carnê-Leão. Tá ok? E aí, então, se ele está pagando pensão e está abatendo aqui, ó, tá? Ele tem que informar quem pagou essa pensão. Não é o caso do José, que não teve pensão. Né? Para que a Receita Federal faça cruzamento de que quem recebeu, né, calculou e recolheu o quê? O Carnê-Leão. Deu para entender aí? O que mais? Só quero que você entenda o seguinte, ó. Declaração de pagamento, se você seguir o manual e a instrução da Receita Federal, você vai declarar tudo aqui, inclusive o que você pagou lá na feira, o que você consumiu de refrigerante, vai ter que fazer tudo. Tem que fazer tudo isso? Claro que não. Você tem que apresentar aqui na declaração aqueles pagamentos obrigatórios, porque senão você vai cair na malha fina. O obrigatório é pagamento que tem a ver com a sua declaração de bens e o pagamento que tem a ver com as suas deduções, ó. Certo? Por exemplo, aluguel que você pagou, pode deduzir aqui? Não. Não é isso? A academia que você pagou, pode deduzir aqui como educação? Não, porque a educação aqui é só o oficial. Não é isso? Esses pagamentos têm que ser informados? A regra pede para você informar. Mas se você não informar, vai acontecer alguma coisa? Não, porque não interferiu em nada na sua declaração. Certo aí? Mas se você é uma pessoa que declara tudo certinho, que não tem nada a esconder, por que não declarar? Tá ok? Bom, mas lembrando que isso é aplicação.
Certo? Agora, o que está aqui você tem que informar, vai analisando, tá? O despesa médica, você vai ter que informar aqui, ó. O hospital, o médico, quem foi que recebeu aqui, o seu CPF, CNPJ e o valor. Certo aí? Claro que o sistema já está inteligente, quando você está fazendo isso aqui, já tem até um campinho lá para você entrar aí, informar, ou então você já informa aqui. Né? O que mais? Despesa com educação, você vai dizer qual a escola que você pagou. Tá? Escola X, o CNPJ e o valor. Agora aqui o valor efetivo pago, não o valor que foi deduzido. Tá? Porque a educação tem um limite, tá vendo? Mas você vai informar o que efetivamente pagou. Pois não. O limite é por dependente, por filho. Tá? Despesa de previdência privada, se pagou, vai informar aqui também. Tá? E aqui, da declaração de bens, né, eu estou informando aqui separado para ficar claro, mas né, quando você está declarando bens, você já tem um campo lá para estar informando isso. Tá? Então, vou colocar aqui a parte, ó, prestações da compra de veículo, eu vou dizer qual é o banco que está financiando. O banco, no caso, é o Volkswagen, que foi formado aí, né? CNPJ e o valor pago, ó, 12 mil. Certo? Tem mais aí? Então, basicamente isso. Certo? Claro que se teve outros pagamentos, se você quiser informar, não tem problema. Mas lembrando que pagamento que tem que ser informado para não ter problema de malha fina é o quê? Pagamentos de itens que você pagou na declaração de bens e pagamento que você deduziu aqui em deduções. Tá claro aí? Muito bem. E aí então, né, ele teve aqui pagamentos total de 38 mil. Agora eu te pergunto, quanto é que tem aqui de aplicações? Em aplicações vão entrar aqui os bens, estão vendo aí? Né? E que mais? Declaração de pagamento que não está na declaração de bens. O que não está na declaração de bens, quais são? Hospital e escola, concorda? Porque, veja, o que pagou o Banco Volkswagen já apareceu aqui como aplicação. Isso aqui é só uma informação. Né? Agora, o que você pagou ao médico, tá? É uma aplicação. Faz parte aqui desse cálculo. Então, ele teve de aplicações 60 mais 26, 80 aí? 6 mil, confere? Ele tem que ter origem deste valor ou mais. O que eu tenho de origem aqui? Dívidas, ele não teve, né? Então, origem que eu tenho aqui, ó, 144 mil menos 26.807,16, mais 33.766,01, mais 10 mil. Isso aqui vai dar uma origem com certeza superior a 86. Então, essa declaração está com uma matemática fechada que não cairá na malha fina, pelo menos pelo fechamento matemático da declaração. Tá ok? Ainda assim pode cair na malha fina? Pode, mas não vai ter que se preocupar. Por quê? Pode acontecer de o patrão do José, na hora de apresentar a DIF, ele não fez corretamente a informação, né, dos salários de janeiro a dezembro, neste caso aqui. Vai que ele colocou o salário lá de novembro do ano anterior até novembro deste ano. No caso do José, não vai bater, porque o José recebeu o salário sempre no final do mês. Então, ele tem que declarar de janeiro a dezembro. Certo? Então, essas inconsistências, né, ainda que você faça a sua declaração perfeitamente, corretamente, pode te trazer o aborrecimento de ter que prestar informações, porque caiu na malha fina. Só que é uma malha fina e que não vai te deixar nenhuma preocupação, porque você fez tudo certinho. Todos entenderam aí? Alguma dúvida mais? Não? Pronto, pessoal. Então, fica aqui o convite para que vocês, né, terminem esse curso, fazendo a aula 2, aula 3, aula 4, lá no curso online, que está lá com o pessoal da entidade natacursos.com, para o público em geral, e Nata Conta
conselhos.com, que é o site, né, com parceria lá com o Conselho Regional de Contabilidade. Certo aí? Lembrando também que até dia 31 de março de 2016, quem comprar o curso online de Imposto de Renda 2016/2015, que é esse novo curso, tá, participará de um sorteio de um curso online, a sua escolha dentro do site lá do Nata Cursos. Lembrando que não entram aí o quê? As assinaturas, né? São aqueles cursos por disciplina que entrarão aí na sua, no sorteio, tá? E também não entra livro impresso, é somente o quê? O curso com o material referente a exercício em PDF, tá ok? Obrigado pela presença de vocês, boa sorte e a gente se encontra aí na segunda aula. Até lá!